Ele diz que o primeiro passo é a nossa conversão. E ele dá o exemplo de Paulo de Tarso. Por isso que eu achei também tão importante a gente falar mais uma vez sobre Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso era um ser que estava lá perdido em cima da sua vaidade, em cima da própria crueldade que ele tinha com aqueles que pensavam diferente dele. E chegou um momento onde ele caiu em si e se converteu. E a partir dessa conversão, ele toma um outro rumo na vida, caminha para uma outra direção, somando nesta outra direção tudo o que ele possuía de bom, apesar de algumas ações equivocadas. Converter-se não é jogar tudo fora. Converter-se é a gente continuar com o que nós temos de virtudes e educar o homem velho. Aí Divaldo diz que o nosso segundo passo é o testemunho. E nada melhor do que falar sobre testemunho do que falar sobre Cristo. Porque quando Cristo nasce, e semana que vem a gente vai fazer a segunda parte desse estudo, a gente vai falar sobre o Cristo histórico, né, sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus Cristo. Vamos falar sobre Natal, sobre o nascimento, a gente vai fazer um apanhado sobre isso. E quando Jesus nasce, ali já começa o testemunho dele. Na verdade, os espíritos dizem que muitos séculos antes do nascimento, o testemunho dele já se iniciou. Porque trabalhar o perispírito dele é como se você pegasse um sol, uma estrela, e colocasse para encarnar num corpo de matéria. Olha que dificuldade deve ter sido. A gente se preocupa muito com a morte dele, né? Que com certeza foi dolorosa, né? Foi complicada. Mas vamos pensar no nascimento dele, como deve ter sido muito mais complicado. Diminuir aquela chama. Então, o Divaldo vai falar sobre esse testemunho. E que não adianta a gente simplesmente converter. Agora eu sou cristão, agora eu sou espírita, agora eu sou evangélico, agora eu sou católico. E não darmos o nosso testemunho diário. O nosso testemunho diário, não esperem que a gente vai carregar uma cruz do tamanho de Jesus, porque não é esse o testemunho que ele quer da gente. São os mínimos detalhes. É um bom dia quando a gente está mal-humorado. É um controle emocional quando a gente se sente, às vezes, irritado. Tudo isso que vocês já estão pensando aí, que, olha, o que eu preciso fazer para o meu testemunho? Né? Pensem, vamos pensar o que nós precisamos fazer para testemunhar. É o desencarne de uma pessoa próxima que bate na nossa porta e a gente fala, meu Deus do céu, hoje eu estou dando um testemunho aqui da minha fé. São várias coisas que surgem em nossas vidas e que a gente precisa colocar em prova tudo o que a gente lê, o que a gente estuda, né, o que a gente prega. Isso é muito complicado. Mas Jesus, ele mesmo veio testemunhar, mostrar para a gente que é possível atravessar essa estrada. Então, a conversão, o testemunho. O terceiro ponto é a caridade. Então, depois desta fase inicial, que pode ser extremamente complexa, surge esse ponto que nós estamos falando hoje sobre a salvação, que é a caridade, que é o amar, é o se doar. E algo extremamente complexo é o quarto ponto. Porque a gente não para, às vezes, para pensar nesse quarto ponto. A gente quer parar no terceiro, que é a caridade. E quando ele falou isso, eu olhei para o Albertinho, não sei se ele vai lembrar, eu falei, Albertinho, isso é difícil, hein? Que é o acompanhamento desta caridade. Por quê? Porque às vezes caridade para mim, aí eu estou na casa espírita, eu vou, eu faço lá meu trabalho, entrego, né, sejam as compras, dinheiro,
ajudo pontualmente aqui e ali. Mas e aí? Cadê a minha dedicação extra com esta pessoa que eu estou ajudando? Cadê o acompanhamento da minha caridade? Por isso que é tão fácil para a gente, às vezes, para a gente espírita, fazer trabalhos mediúnicos. Porque eu vou lá, conversa com o espírito, acabou, meu filho, beleza. E eu não sei como é que ficou ele, se ele está precisando de uma outra conversa fraterna. Resolvi meu problema. Mas e o dele? E o acompanhamento da caridade é a gente estar buscando a pessoa. E aí, está precisando de algo mais? Como é que você está? É você ligar para saber como é que a pessoa ficou depois daquela conversa. Que geralmente a gente faz assim, não, agora, meu Deus, chato, meu Deus do céu. Mas a gente precisa estar nesse constante contato. Mas é muito difícil. Porque às vezes eu tô na rua, tem lá a pessoa que eu dou uma sopa, tal, aí eu vou ver só um mês depois. Já é um passo, já é um acompanhamento. Mas vamos pensar onde nós podemos acompanhar esse trabalho de caridade de maneira extremamente positiva e fácil. Fácil no sentido de a gente estar junto da pessoa para continuar essa ação. Não é a nossa família? Então, quando a gente fala de caridade, de acompanhamento, vamos pensar dentro dos nossos lares, nossas famílias, aqueles que temos às vezes mais problemas, que muitas das vezes a gente não quer mais ter contato, porque sofri demais, sofremos demais, e para mim basta. Será que esse Natal não é um convite para a gente colocar em prática, já que o nosso primeiro ponto, a gente já se converteu, o segundo ponto, esse testemunho que na marra a gente vai dando testemunho, porque as dificuldades vão batendo nas nossas portas, e a gente vai, mesmo que tropeçando, testemunhando. Mas será que esse Natal não é um verdadeiro convite para a gente colocar em prática os dois últimos pontos com as nossas famílias? Principalmente porque, pensa no Natal, o pessoal sentado, alguém vai puxar o tema política. E olha a chance de começar uma grande guerra na noite que era para ser para celebrar Jesus. Será que não é esse momento que a gente tem que... Gente, vamos mudar de assunto? Mas nem sem aquele olhar de professor, de superior. Gente, que isso, nós somos pessoas... Não, sem um olhar, gente, olha só, não vai dar certo, vamos mudar, vamos bater papo, bota uma música, vai dançar. Ou aquele que a gente já brigou, a gente não fala mais. Será que não é o momento da gente se reaproximar, conversar, mesmo que assim, fingir que nada aconteceu. O outro lado, às vezes, também está doido para sentar e conversar com a gente, fingindo que nada aconteceu. A gente precisa dar esse primeiro passo. Leco, mas é tão difícil. Eu tenho tanto medo que o outro lado não me receba bem. Antes, então, de fazer esse convite, da conversa, de bater um papo, dar um telefonema, faz uma oração. Pede para os nossos amigos da casa de Pedro e Nair, olha, o que vocês estão fazendo aqui comigo para me acalmar? Pensa, mentaliza a casa da pessoa. Dá para dar uma passadinha lá também. Eu vou ligar daqui a 10 minutinhos para dar uma acalmada na pessoa, para a gente restabelecer contato. Eu queria tanto ter esse acompanhamento, o quarto passo que é tão difícil. A salvação, que a gente não usa esse termo, passa por aí. Passa pelo amor.
passa pela caridade. E a caridade é isso, relevar, compreender as diferenças, fingir que não escutou, por mais difícil que seja, por mais complicado. Ainda nós temos sangue forte, não é sangue de barata. As pessoas falam coisa, a gente fala outra. Mas aí, ó, meu Deus, eu possa nem ouvir, mas se eu ouvir, eu possa não dar valor às provocações. Até porque às vezes a gente provoca também. Então vamos tentar fazer esse pacto, gente. Noite de Natal, assim, ó, escolher um nome. Não precisa nem ser o mais complicado, né? Mas pega um nomezinho e fala assim, ó, esse aqui eu briguei. Esse aqui eu tô precisando reconciliar. E aí dá aquele telefonema. Mas antes, aquela oração. Vamos fazer esse pacto, que é muito importante. No início eu falei, não é só Jesus que eu gosto do Natal, eu gosto das festas, eu gosto da família reunida, eu gosto da paz, do sorriso. E aí às vezes a gente fecha uma porta para esse tipo de elemento familiar tão saudável. Pode ser a nossa salvação. Quem sabe? Falei demais, né, pessoal? Tô vendo aqui as pessoas. Albertinho tá aqui. Albertinho, aguenta firme, hein, Albertinho? Eu fico falando, Albertinho, aguenta firme aqui. Então é isso que eu queria falar com vocês, meus amigos. Né? E não só com vocês, para mim também. Ou vocês acham que não? Eu sou um doce. Eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu não tenho as minhas questões. Eu aceito todas as opiniões. Lógico que não. Né? Eu também preciso pegar o meu telefone, mandar uma mensagem, como é que você está. Né? Também preciso. Então esse é um recado para todos nós. E eu sinto muita necessidade de passar isso para as pessoas. Porque eu vejo que a célula da sociedade está desmoronando, que é a família. E nós não podemos deixar isso acontecer. A família é algo extremamente importante. E principalmente a nossa família consanguínea. Nós não estamos nos nossos lares ao acaso com a nossa família consanguínea. É ali que a nossa grande necessidade de colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. A nossa família do Centro Espírita é muito importante, muito importante. Mas em primeiro lugar vem a nossa família consanguínea. E a gente precisa aprender no Centro Espírita, num lugar controlado, com uma energia boa, e levar para os nossos lares esses valores.